Aleluia, pode se assentar, queridos. Esse mês é o mês da família. É o mês da família. Nós estaremos aqui enfatizando. A partir de amanhã, toda a igreja está convocada, não é convidada. Quem é lavado pelo sangue de... Quem tem paixão pelas almas perdidas. Você que ama a sua casa, ama a sua família, ama a sua parentela, você vai estar junto conosco em 21 dias de jejum e oração pelas famílias, em nome de Jesus, pela salvação, pela libertação, pela restauração da sua família, da sua parentela. Mas pastor, na minha casa todo mundo já é salvo, mas tem gente na tua família, na tua parentela, que você quer ver salvo, que você quer se encontrar com ele lá no céu, que você quer vê-lo resgatado. Então você vai entrar nesse propósito em nome de Jesus, amém? Você vai tirar 10 minutos por dia só para orar pela sua família, por aquelas pessoas que você quer ver salvas, em nome de Jesus. A pastora Cláudia estará aí através das células realizando várias coisas. As células estarão envolvidas em nome de Jesus. Então será um mês de salvação, um mês de libertação na tua casa, na tua parentela. Você vai ver gente da sua família que você nunca viu entrar na igreja e ser salva para a glória do nome do Senhor Jesus. Você vai ver gente da sua família que vai estar numa célula. Nunca foi numa célula, já foi convidado várias vezes, mas diz o Senhor que ele vai lá naquela célula, que ele vai entrar naquela célula, e ali será o primeiro contato, que ele vai ser salvo em nome do Senhor Jesus. Comece a receber essa palavra, porque essa é a palavra que Deus tem para nós desse mês, um mês de salvação, um mês em que Deus vai fazer com que nós voltemos a ter paixão pelas almas perdidas. Paixão pelas almas perdidas, amém, irmãos? Amém? E eu quero começar essa série de mensagens. Serão 4 mensagens neste mês de maio, em que estaremos envolvidos. E eu quero que você faça um esforço, convide seus parentes, convide sua família para estar aqui nos domingos, em nome de Jesus. Nós estaremos falando sobre a família. A família hoje, irmãos, é o alvo, sempre foi, mas como Jesus, a volta de Jesus está muito próxima, ele está acelerando tudo, e o que ele faz? Qual é o projeto de Satanás na família? São as crianças. Você viu a notícia essa semana, que no estado de Ohio, nos Estados Unidos, né, a justiça deu causa ganha para que as crianças também fossem ensinadas sobre Satanás. Se podia ensinar sobre Deus nas escolas, por que não pode ensinar sobre também Satanás? Então as crianças lá vão poder aprender, e eles já fizeram o primeiro encontro com as crianças, né? Então você veja que a coisa está aberta. Satanás não está mais, irmão, escondendo não, ele não está mais fazendo as coisas por trás não, está tudo aberto. Veja como que está a situação. E quando você olha para esse quadro, você diz assim: pastor, estou espantado. Não, quando você olha para esse quadro, você que é lavado pelo sangue do Cordeiro, que tem a palavra da verdade, você tem que se sentir desafiado em nome de Jesus. Desafiado em nome de Jesus, amém? Irmão, você crê nisso, irmão? Essa semana, né, uma pastora, né, fez um apelo através da rede social. Um pastor da igreja Dúnamos, lá de Recife, foi preso, está preso. Por que ele está preso, pastor? Porque ele foi pregar sobre Romanos capítulo 1, versículo 26, ele foi pregar que a igreja, que o Senhor não concorda com casamento assim, que assim, ele foi falar de demônios, de feitiçaria, de idolatria, e entenderam que ele estava falando contra as religiões afro, né? E aí ele foi preso, a polícia bateu lá, a polícia federal foi lá, pegou, e o pastor está preso, né? E ela estava às lágrimas numa rede social, pedindo para que a gente ore. E isso, irmão, está se espalhando no nosso Brasil. Mas Deus está no controle de tudo. Deus está no controle de tudo. Isso é para nos intimidar, pastor? Não, irmão. Nós não somos intimidados, irmãos. Nós somos o exército de Deus da terra. Nós não temos medo de nada, em nome de Jesus. Pregue a palavra em nome do Senhor Jesus. Aleluia.
E hoje eu quero começar essa série, e eu acho que esse mês vai ser um mês muito importante para você estar aqui, estar envolvido na tua célula, estar convidando as pessoas, porque a família hoje está sendo bombardeada de todos os lados. Bombardeada de todos os lados. E qual é a salvação, pastor? A salvação está em Cristo através da igreja dele. É a igreja dele que tem que se manifestar. Amém, irmãos? Aleluia. Hoje eu quero começar falando sobre a minha casa, um lugar de milagres. Está lá o texto, eu quero que você acompanhe esse texto. O texto está lá em João capítulo 11, versículos 39 a 44, que diz assim: mal contendo a indignação, Jesus chegou ao local do túmulo. Era uma caverna simples na colina, com uma placa de pedra que a fechava. Ele ordenou: removam a pedra. Marta, a irmã do falecido, caso Lázaro, disse: Senhor, a esta altura já está com mau cheiro, ele morreu há 4 dias. Jesus a olhou bem nos olhos. Eu não disse que se acreditasse, você veria a glória de Deus? Dirigindo-se aos demais, insistiu: vão em frente, tirem a pedra. Eles a removeram. Jesus ergueu os olhos para os céus e orou: Pai, sou grato, porque até aqui tens me ouvido. Presta atenção no texto. Sei que sempre me ouves, mas por causa da multidão aqui presente, oro assim para que eles possam crer que me enviaste, porque muitos não acreditavam que ele era o Messias. Então ele bradou: Lázaro, venha para cá. Lázaro saiu, ainda enrolado nos panos, da cabeça aos pés, e com um lenço sobre o rosto. Jesus lhes ordenou: desamarrem-no para que possa ir. Que Deus abençoe essa palavra, irmãos, em nosso coração. Tem muitas lições aqui nesse texto, mas antes de entrar propriamente no texto, irmãos, minha casa é aquilo que eu decidi que ela seja. Preste atenção nisso. Vou fazer uma pergunta a você: como você descreveria a sua casa hoje? Eu coloquei algumas opções aqui. Como um jardim, você a descreveria como um jardim? Cada membro da tua casa é como uma flor que é regada com muito amor? Ou você a descreveria como uma pensão, onde todos apenas dormem e vão embora no outro dia? Ou você a descreveria como um campo de batalhas, um ringue, onde prevalece a lei do mais forte? Ou você a descreveria como um deserto, onde falta tudo que nutre a alma, o espírito? Ou você a descreveria como um elevador de um prédio com muitos andares? Ninguém se olha e nem se fala, apesar de estarem tão perto um do outro. Ou você a descreveria como um lugar de solidão? Apesar de serem mais de 2, a pior solidão é quando você está entre pessoas, mas se sente só. É a pior solidão. Então eu coloquei aqui só algumas opções ou algumas figuras para você, para ilustrar para você, né? Como que é a sua casa? Como que você descreveria a sua casa? Qual é o melhor lugar para se estar? Eu diria que é a nossa casa. A nossa casa. E como que isso pode acontecer? No final eu vou responder para você por que a nossa casa é o melhor lugar para se estar, embora muita gente não goste de estar na sua própria casa, né? Mas a primeira coisa que nós aprendemos aqui, irmãos, que a minha casa é um lugar de milagre, que a minha casa tem o milagre da salvação. Naquele dia ali, você percebeu quantas pessoas, o texto não fala sobre isso, mas nós imaginamos quantas pessoas ali, por causa daquele milagre, foram salvos naquele dia.
Quantas pessoas que estavam ali? O texto não fala sobre isso. O texto não fala. Estou imaginando quantas famílias que presenciaram um morto que há 4 dias já estava ali no túmulo, não estava enterrado, ele estava num túmulo, já com o corpo ali há 4 dias, a tal ponto da irmã dele falar que já não cheirava bem. Você imagine quantas famílias, por causa do milagre, foram salvas naquele dia. Então a minha casa é um lugar, tem o milagre da salvação. E aqui eu poderia citar outros textos da Bíblia, outros personagens da Bíblia, como a casa de Cornélio, que se tornou uma casa de salvação. Chegou o milagre da salvação, porque o maior milagre que se pode ter na vida é um milagre da salvação, porque nós não somos salvos pelo que fazemos, mas somos salvos por causa do amor de Deus por nossa vida, amém? Um outro exemplo é a casa de Zaqueu, que se tornou também um lugar de salvação. Zaqueu hoje veio a salvação a esta casa. Cornélio e toda a sua família foi salva e batizada. Zaqueu e toda a sua família foi salva e batizada. Irmãos, uma casa que tem o milagre da salvação é a casa mais feliz da terra. Mais feliz da terra. Por quê, pastor? Porque Deus nos salvou e nós estaremos no céu glorificando o nome dEle. Toda a minha família. O milagre começa em sua vida. Ele se espalha por todos os lados. Por onde você vai, esse milagre da salvação alcança pessoas. Aonde você for, fale do poder, do amor de Deus. O plano de Deus nunca vai ser de destruição, sempre vai ser de salvação. Deus não quer destruir seu casamento, seu filho, seu esposo, sua esposa. Deus só quer salvar, irmão. Amém? Por isso nós precisamos agir de tal forma que a nossa casa, a nossa família, a nossa parentela, as famílias sejam salvas. E talvez você tenha na tua casa, na tua parentela, pessoas que você quer ver salvas. Mas pastor, olha, já falei de Jesus, já orei, já... Você vai ver que Deus sempre, quando você ora e você faz um propósito, você vai ver que Deus vai te revelar algo novo, para você levar essa revelação para aquela pessoa, e algo novo vai acontecer naquela pessoa, amém? Por quê? Porque o plano de Deus é de salvação, não é de confusão, não é de destruição. O plano de Deus é de levar vida, de levar paz para a família, para aquela casa. E hoje, irmãos, mais do que nunca, nós vemos centenas, milhares de lares destruídos. É uma coisa tão terrível, a gente vê isso na igreja. Quantas pessoas chegam para Jesus e, seu lar, não, eu moro com a minha mãe, seu pai, não, meu pai separou da minha mãe, não, minha mãe não era casada, meu pai. E aí você vai vendo esses meninos, essas meninas, esses adolescentes, esses jovens, tudo ser um parâmetro de família, de um lar construído, de um lar abençoado. E de repente eles chegam na igreja, e a igreja começa a pregar sobre esse parâmetro de um lar, de uma família. Porque deixa eu te dizer uma coisa, o que você viveu não significa que deve ser para você viver também lá na frente. Se a maldição veio, Jesus quebrou essa maldição através da tua salvação, amém? Em nome de Jesus. Pastor, porque fulano foi assim, Beltrano assim, meus avós assim, meus pais assim, não sei o que assim, e eu, você, não, você foi salvo, e Jesus quebrou aquela maldição na tua vida, em nome de Jesus, aleluia. Então, a nossa casa é um lugar de milagre, milagre da salvação, irmãos, aleluia. Vós sois salvos pela graça, e isso não vem de vós, isso é dom de Deus, é presente de Deus, aleluia. Na minha casa tem o milagre da reconciliação. Quando a gente olha para aquela parábola do filho pródigo, nós aprendemos 3 aspectos importantes quanto ao milagre da reconciliação. Vou falar para vocês. O primeiro é o perdão.
o pai perdoou incondicionalmente. É assim que Deus faz. É assim que Deus faz. Ele não quis saber sobre o que o filho fez ou deixou de fazer. Ele perdoou. Se o filho tinha levado dinheiro e gastado o dinheiro todo da herança, não importa. Ele perdoou o filho. Ele não jogou no rosto do filho o que ele havia deixado, o que ele havia feito. Mas pelo contrário, ele perdoou o filho, devolvendo ao filho, e ainda fez uma festa para o filho. Ele devolveu a autoridade quando deu o anel. Aleluia. Ele devolveu, irmão, a sandália quando ele era escravo. Agora você não é mais escravo, você é filho. Você é filho, diga: eu sou filho. Então havia um perdão. O perdão traz alegria, devolve a autoridade. O perdão liberta você da escravidão que você estava vivendo. E foi isso que a gente viu, ou que a gente vê naquele texto do filho pródigo. A segunda coisa que nós aprendemos da história do filho pródigo é o reconhecimento. O reconhecimento. O grande gesto daquele rapaz foi exatamente quando ele reconheceu, quando ele caiu em si. Quando ele caiu em si, ele se quebrantou. Quando você reconhece que você erra, que você errou, sabe, você se quebranta. Você não fica mais com aquele coração orgulhoso. Você se quebranta e você pede ajuda. Tem muita gente que reconhece que errou, mas não quer melhorar, não quer, sabe, pedir ajuda, não quer. Então, na verdade, ela reconheceu, mas ela não voltou. Ele não. Ele reconheceu, se quebrantou e voltou para onde? Voltou para a casa do pai. Porque a casa do pai é o lugar mais seguro que você pode estar, é na presença do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. O terceiro aspecto que a gente aprende na história dali, do filho pródigo, é a mudança. Houve uma mudança. Agora tem muita gente que pensa assim: pastor, a mudança é um processo, irmão. Ninguém chega e de repente muda 100%. É um processo de mudança. Tem gente que quer que a pessoa se converta e no dia seguinte ela esteja completamente mudada de tudo, transformada de tudo. Não é assim não, é um processo. Diga, é um processo. Tem gente que consegue, mas tem gente que leva um processo. Porque toda mudança requer um processo, é devagar. Por isso que nós temos que ajudar os novos que chegam, porque eles ainda precisam de ajuda para mudanças na vida dele, hábitos e tantas outras coisas. Por isso nós falamos sobre o discipulado, a importância do discipulado, que é exatamente ajudar. Me faz lembrar de uma história, irmão, de uma família que se desviou da igreja do Senhor. O pastor, ele foi na casa daquela irmã, bateu na porta dela, e a irmã estava lá em cima, no andar de cima, olhou e viu o pastor chegando. Viu o pastor chegando. E lá de cima a irmã já falou: pastor, eu sei o endereço da igreja, não precisa vir. E o pastor voltou. E por 4 vezes aquele pastor tentou buscar aquela ovelha perdida. E por 4 vezes. E aí ele chegou para Deus e disse assim: Senhor, eu estou cansado, eu não vou mais. E Deus falou para ele assim: não desista, eu não desisti dela. Mas o que eu faço agora? Deus falou para ele, olha a revelação. Deus disse para ele assim: você vá lá e fale para ela assim: todas as manhãs, antes de você, enquanto você estiver preparando o café da manhã, você peça misericórdia. E aquela mulher recebeu aquela palavra. O pastor foi embora. E aquela mulher, tocada pelo Espírito Santo, amanhecia e dizia: Deus tenha misericórdia. Segundo dia, Deus tenha misericórdia. Terceiro dia, Deus tenha misericórdia.
Quarto dia, Deus tenha misericórdia. Quinto dia, no 12º dia, Deus tenha misericórdia. Deus tenha misericórdia. Ela já estava ajoelhada, chorando e clamando ao Senhor: Deus tenha misericórdia da minha vida, da minha família. Eu quero voltar para os seus braços. Você sabe por quê? Porque tem muita gente que tem consciência acerca de Deus na vida dela, mas não está conectada com Deus. Aquela mulher se afastou do Senhor e parou de se conectar com Deus. Só em ela seguir uma revelação que Deus mandou, ela reconectou com o céu, e o céu começou a mexer no coração dela. Sabe, quando eu falo que a pessoa diz assim: não, mas eu creio em Deus, é tipo aquela tomada que você vê ali, né, na parede, e a tomada que você tem que colocar. E você imagina assim: se eu colocar ali, vai sair energia, eletricidade, vai funcionar. Sabe aquela ideia de que Deus, eu sei quem é Deus, eu creio em Deus, mas você não se conecta em Deus? Então você não vai receber nada de Deus. A fonte está ali, mas você não se conecta. Era o caso daquela mulher. Sabe, querido, tem muita gente assim, que precisa cair em si, mas se quebrantar. Se quebrantar. Pedir misericórdia. Em nome de Jesus. Por isso que aprendemos que a minha casa é um lugar de reconciliação. Tem muita gente que está desconectada de Deus e precisa reconectar em nome de Jesus. A terceira coisa, na minha casa tem um milagre da cura. Houve cura ali. Que cura, pastor? Primeira cura é a cura da alma. Se refere às feridas que se abrem na alma, como ressentimento, mágoa, traumas de infância, traumas da adolescência, da juventude, e outras que são abertas através do relacionamento. Tem até uma menina, que esses dias eu estava falando com alguém, não sei quem foi com a minha equipe, e eu falava para eles de uma tal de Tamires, que está na rede social aí, parece que é e ela estava dando uma entrevista. Eu não consegui passar de 5 minutos. Por quê, pastor? Porque ela começou a falar da igreja, da liderança de igreja. Eu não sou de fazer isso, irmão, mas naquele dia eu fiz um comentário. Eu sei que de repente eles nem viram. Isso assim é muito importante quando a gente ouve um lado, a necessidade da gente ouvir o outro lado. Porque ela fala no testemunho dela que ela saiu da igreja, ela foi ferida, a liderança oprimia, um monte de coisa. Ela teve que mudar do Brasil, olha que coisa difícil, irmão, para os Estados Unidos. E ela conta ali, isso eu vi em 5 minutos, aí eu já parei, porque começou a falar, sabe, da doença da alma dela, contra a igreja, contra líderes, contra a liderança da igreja. Eu não quero nem saber quem foi ou quem foram essas lideranças. Mas o que eu quero dizer para você, irmão, é que a minha casa é um lugar de cura. E as minhas doenças, elas serão curadas pelo Senhor. E na medida que você compartilha com pessoas o veneno que ainda está no teu coração, essas pessoas são envenenadas. Eu fiquei pensando assim, imagine as pessoas ouvindo o testemunho dessa menina. Pessoas que ainda não vieram para a igreja, elas vão dizer assim, eu não quero nem saber de igreja, de liderança de igreja, de líderes de igreja, de pastores de igreja. Porque se essa menina sofreu o que ela está dizendo que sofreu, eu nem quero saber de ir para uma igreja. Fortaleceu o movimento dos crentes que dizem que serem crentes sem estarem numa igreja. Eu posso ser cristão sem estar numa igreja. Porque a igreja faz mal. Porque a igreja fere, porque a igreja não sei o quê, porque a liderança de igreja é assim. Irmão, você nunca pode generalizar não. Não é porque um pastor errou que todos os pastores têm aquele mesmo coisa.
Então são testemunhos que não edificam a igreja. Tem lugar de cura, minha casa é um lugar de cura. Algumas são curadas naturalmente, irmão. Mas tem outras feridas que são mais profundas, pastor. Então peça ajuda. Custa pedir ajuda a alguém que pode te ajudar. Não é sair compartilhando com todo mundo as feridas da sua alma, o que aconteceu. Isso é porque muita gente olha para a igreja como uma instituição e não como uma família. Porque quando a sua família te fere, ou alguma coisa acontece dentro da tua casa, você vai sair da tua casa. Se a tua esposa te fere, você vai deixar a tua esposa. Se o teu esposo te fere, você vai deixar a tua esposa. É assim que tem que ser, irmão. É desse jeito que a Bíblia nos ensina. Não, pastor. Existem suas exceções, cada caso é um caso, eu sei disso. Mas a regra não é essa. A regra não é essa. A regra é de cura. Então peça ajuda. Não estou conseguindo ficar curado das feridas, dos traumas. Peça ajuda. A igreja tem ferramentas, hoje tem ferramentas. Hoje tem pessoas que são preparadas para ajudar pessoas assim. Então a minha casa é um lugar de cura. A cura do espírito. O que é isso, pastor? São pessoas endemoniadas. Pessoas que estão endemoniadas e que não sabem que estão com demônio agindo na vida delas. Se você botar a mão sobre ela ou ungir a vida dela, vai ter demônio se manifestando. Mas se não se manifestar, mesmo assim ele sai. Você vai ver a mudança na vida dela, daquela pessoa. Em nome de Jesus. Nem sempre, irmão, os demônios se manifestam, não. Eles saem sem manifestar. Alguns querem se manifestar para aparecer. Demônio gosta de aparecer. Você está entendendo? Amém, irmãos? A cura do espírito. Tem muita casa aí endemoniada. Filhos endemoniados. Pais endemoniados. Onde o espírito maligno é que está conduzindo. A cura do físico são doenças produzidas pela natureza. Irmão, o lar é o melhor lugar para que haja cura. Pois dessa casa há um espírito de fé, de amor, de certeza, haverá cura em nome de Jesus. Amém? Deve haver na tua casa ministração com mãos, com imposição de mãos. Faça isso. Você que é sacerdote, mas pastor, ore nesse sentido. Chame alguém para ir na tua casa, para ministrar sobre a tua casa, sobre teus filhos, sobre o teu casamento. Chame alguém para ir lá ministrar. Eles concordam? Concordam. Então vou levar fulano, para fulano vir aqui ministrar, sabe, orar por nós, ungir a nossa vida. Em nome de Jesus, irmão. O caminho é a oração, é a palavra, é a ação que podemos dar. E a cura vai chegar na tua casa, na tua vida, na tua família, para a glória do nome do Senhor Jesus. Há caminho, há solução, há solução. Aleluia. E por fim, irmão, na minha casa tem o milagre da entrega. Esse milagre da entrega me faz lembrar daquela cena de Maria, né, a Maria, mãe de Jesus, quando Jesus está na casa de Simão, né, no jantar, e aí ela entra, como gratidão, pega um perfume caríssimo, que valia por um ano de trabalho de um trabalhador, e ela derrama aquele perfume sobre a cabeça de Jesus. Judas até repreende, dizendo que poderia vender e dar aos pobres. Ela fez uma entrega. Ela entregou algo que ela deve ter, sabe, trabalhado muito para conquistar aquele perfume. Em um único ato, ela entrega nas mãos do Senhor, na cabeça do mestre. Isso me chama atenção. Por quê, pastor? Porque entregar é um milagre.
Por quê? Porque o natural não é entregar, é receber. O dar não faz parte da natureza, da cultura, principalmente porque vivemos debaixo de uma cultura do receber e não de dar. E aí, quando nós vemos isso, quantas famílias têm dificuldade de dar para o Senhor? E quantas pessoas adentram as igrejas buscando receber algo de Deus? Como que vai haver milagre de provisão na minha casa se eu não estou disposto a entregar? E quando entregamos, a Bíblia diz que você pode receber 30, 60 e 100 por um. O milagre da entrega, irmão. Qual é o segredo para minha casa ser o melhor lugar do mundo? Eu disse no início da mensagem: cultive a presença de Jesus como Senhor da sua casa. Cultive. Nos faz lembrar da história que quando Jesus está na nossa casa, irmão, a casa se torna um lugar de transformação e não de deformação. Eu vou repetir: quando Jesus está na nossa casa, a casa se torna um lugar de transformação e não de deformação. Isso nos faz lembrar da história de um menino que na sua sala de aula, na classe, a professora perguntou assim: aonde é o lugar, aonde é o inferno? Ele levantou a mão e disse assim: é lá em casa. A professora se assustou com ele. E depois a professora perguntou a ele: mas por que na tua casa? E ele falou que meu pai, minha mãe, eles brigam muito. Minha casa é um inferno, professora, a senhora não imagina. Eu não tenho nem vontade de voltar para casa. Um menino. 6 meses depois, aquela professora faz uma outra pergunta. Pergunta o seguinte: aonde é o céu? E ele disse assim, levanta a mão e disse assim: lá em casa. O professor não entendeu nada, né? 6 meses atrás era o inferno. 6 meses depois, a casa dele era o céu. E aí a professora depois perguntou a ele: você não, sua casa não era o inferno? Por que você está dizendo que agora que a sua casa é o céu? Sabe o que é, professora? Teve um negócio, uma pessoa lá que dizia ser um casal chamado missionário. E eles falaram de Jesus. Eles ministraram, eles não usou essa expressão. Eles oraram pelo meu pai, pela minha mãe, oraram pela minha casa, falaram do poder de Deus, repreenderam. Pastor, irmã, professora, a minha casa mudou, parece o céu. Minha mãe, meu pai estão tão bem. Eu amo estar na minha casa, professora. Eu não vejo a hora de terminar as aulas para poder voltar para casa. Meu pai mudou, minha mãe mudou. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. A vontade de Deus é que o endereço do céu seja o endereço da sua casa. Endereço da sua casa. É essa a vontade de Deus. Tem gente que tem tanta dificuldade de entender que a casa dele é o melhor lugar, que tem até uma história engraçada. A história do marido que morreu, e no enterro, o pastor queria orar para ele ressuscitar. E a mulher falou para aquele pastor: olha, se ele ressuscitar, o senhor vai levar ele para sua casa. Você vê como é que era o lar, a casa. Deixa eu te perguntar uma coisa. Se você, eu não quero que isso aconteça, nem com você, nem comigo, mas se você morresse hoje, vamos dizer que você, a sua senha, né, no céu é hoje. Senha
e você morresse hoje, qual é a frase que você colocaria no seu túmulo? Tem que ser uma frase que identificou você enquanto vida. No de Davi, a frase é essa: jaz aqui um homem segundo o coração de Deus. Enquanto vida, ele era reconhecido assim. No túmulo de Daniel, está escrito assim: homem muito desejado. No túmulo de Moisés, está escrito assim: homem muito manso. No túmulo de Jó, está escrito assim: homem íntegro. São frases que identificam você enquanto você tem vida. As pessoas olham para você e dizem assim: esse homem era assim, essa mulher era assim. Porque talvez eu e você nunca nos preocupemos, ou tenhamos nos preocupado com esse tipo de coisa. O que eles quiserem colocar, eu já morri. Mas aqui é só para chamar a nossa atenção, que mesmo que a frase não esteja no túmulo seu, mas as pessoas que continuarão aqui vivendo, elas vão dizer assim: aquele homem era assim, aquela mulher era assim. E hoje, Jesus convida você, se porventura houver alguém aqui que ainda não tenha salvação na tua casa, na tua vida, ou que de repente precisa de uma cura, de um milagre de cura. Aquilo que eu falei, talvez você diga assim: mas na minha casa todo mundo já é salvo, pastor. Pode ser que dentro da tua casa esteja faltando a cura na alma, ressentimentos, mágoas, falta de perdão dentro da tua casa. Pode ser que isso esteja acontecendo, e Jesus nessa noite Ele quer te curar. Talvez você diga assim: não, pastor, na minha casa todos são salvos, eu já sou salvo. Mas ninguém vê transformação na sua vida. Ninguém vê transformação. Talvez não houve reconciliação com Deus, somente um ritual religioso. Existe algum milagre que está faltando em sua casa?